As principais informações de Curitiba e região a partir de agora. Vida News. Apresentação: Luciana Pombo. Direção-geral: Luiz Fernando Mussi. Muito boa tarde. Neste momento, 3h06. Está no ar o Vida News de hoje. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2013. Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Silvia Lucina hoje estava me perguntando, hoje era dia do quê? É Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. É também Dia das Nações Unidas do Apoio às Vítimas de Tortura, aniversário da cidade de Umuarama, aqui no interior do Paraná, e Dia do Professor de Geografia. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Lu, tudo bem? Tudo, e com você? Tudo. Você falou de professor de geografia, manda um abraço pro Cirineu. Você sabe que eu estava pensando comigo, eu vou mandar abraço para quem? Eu não tive bons professores de geografia, infelizmente. Eu tive. Mas tem excelentes, tenho certeza. E para todos vocês que eu não sei o nome, um grande abraço também. Eu tive dois bem nervosos. O Cirineu, que era tipo o general do exército, depois virou meu amigo, e a Naterça. Olha, eu aprendi geografia, na verdade, com o meu avô, o coronel Orlando Xavier Pombo. Esse sim me ensinou geografia de forma lúdica. Quando eu ainda era pequena, ele me fez decorar todos os estados e capitais do Brasil. A professora Naterça fazia assim, a gente não se comportava na sala, ela fazia a gente desenhar 50 mapas valendo a nota do bimestre inteiro. Olha que legal. E aí de quem não entregasse, era bem legal. Muito bem. Ciro Júnior, boa tarde. Boa tarde, Luciana, tudo na boa? Tudo na boa, e com você? Tranquilo também. Algum professor de geografia que você queira parabenizar hoje também, Ciro Júnior? Não, nenhum marcou minha vida, não. Nenhum marcou sua vida? Olha, não. Se fosse professor de matemática, de professor de matemática, eu tive o melhor do Brasil. Tive tantos quem bons. é? Vamos falar. Professor Giller, na Universidade de Tuiuti. Esse cara era fantástico. De matemática, eu tive o Sérgio Luiz, do Colégio São José, que, aliás, foi meu padrinho de casamento, de tão bom professor que ele era. Um grande abraço pra você, Sérgio, aonde quer que você esteja. Eu nunca gostei de matemática e o único cara que fez eu me interessar e aprender alguma coisa foi o professor Altivir. Pena eu não saber o nome dele, mas ele deu aula pra mim na Escola Estadual Santa Felicidade, e esses dias eu vi ele velhinho na rua, quase parei pra dar um abraço nele. Eu quero mandar um abraço também então pro meu professor de canto, Rogelson Luiz Vieira, que hoje mora em Matinhos. Um grande abraço pra você também, que marcou minha vida. Então vamos acabar com o programa e vai virar abraço ao professor. Vamos fazer o programa do Faustão? Vamos fazer dia 15 de outubro, nós vamos fazer um programa só pra professores, feito? Vamos fazer então tá vamos bom. Sim, com certeza. Beleza. Vamos começar então o nosso Vida News de hoje, 3h09. Manchetes do dia. Começando por Brasília, Alexandra Fiori. A Câmara dos Deputados antecipou a votação da PEC 37 para essa terça-feira e derrubou a proposta que pretendia tirar do Ministério Público o poder de investigação. Agora vai, né? Parece que tudo aquilo que demoraram para fazer todos estes anos, agora começaram a fazer. Vamos agora com as informações de Londrina. Ciro Novaes. Pela Vida News, 92.9 FM, Ciro Novaes. Uma boa tarde, ouvintes, Luciana Pombo e grande equipe do Vida News. Hoje, nosso tema, o Brasil saiu do coma. Me aguardem. E de Londrina voltamos a Brasília, Yuri Hudson. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira o projeto de lei que define os recursos dos royalties do petróleo, de gás natural e da participação especial da extração petrolífera para educação e saúde. Mais uma boa notícia, tudo no mesmo dia, para o povo talvez desarticular e sair das ruas, mas se conselho for bom, a gente diz continue. Vamos todos nós continuar nas ruas, porque dessa forma está dando certo. Vamos agora às informações de Campo Largo, as informações são de esporte. Glauco Silveira. 3 equipes de Campo Largo conquistam vaga nas finais dos Jogos Abertos do Paraná. Ainda no esporte, Ciro Júnior. Brasil e Uruguai já estão no Mineirão para jogo decisivo pelas semifinais da Copa das Confederações. E em Curitiba, quem traz as informações nacionais, Rogério Taide. E agora, general? A BIM mentiu quando disse que seus agentes nunca estiveram no porto de Suape. Eu acho que é Suape, né? Vou continuar dizendo Suape. Documentos comprovam que 4 espiões não só foram flagrados pela segurança do porto, como ficaram detidos por mais de 2 horas. Essas e outras informações você vai acompanhar a partir de agora somente aqui no Vida News, que já está no ar, 3h11. Vida News. Tempo e temperatura.
E nada muda em relação ao tempo nesta quarta-feira no estado paranaense. A frente fria ainda provoca chuva em todas as regiões, que inclusive vem com força entre o oeste e região central. E somente em algumas cidades próximas à divisa com Santa Catarina é que a chuva ocorre com menor intensidade. As temperaturas continuam amenas, com máximas de 23 graus em Paranaguá, 18 graus em Curitiba e 17 graus em Diamante do Norte. Na região de Palotina teremos mais um dia de tempo chuvoso e temperaturas amenas, com máxima que fica em 17 graus. Previsão do tempo, uma parceria agência Rádio Web e Somar Meteorologia. Para mais informações, acesse o nosso site tempoagora.com.br. De São Paulo, Gustavo Verardo. Vida News. Trânsito. Um acidente sem vítima está sendo atendido neste momento na rua Rodolfo Senf, nas proximidades da rua Herculano de Souza, no Jardim das Américas. No Pilarzinho, um carro bateu num poste na rua Nilo Peçanha, nas proximidades da rua Elias Tomé. E tem um ferido ali no local. No Boqueirão, 2 carros bateram na rua Desembargador Antônio de Paula, no cruzamento com a rua Henrique Martins Torres. Tenha muito cuidado, porque na chuva isso acontece. São 3 acidentes num mesmo instante aqui na capital paranaense. 3h12. Vida News. Aeroportos. Os aeroportos Internacional Afonso Pena na Grande Curitiba, Internacional de Foz do Iguaçu, Silvio Nami Júnior de Maringá estão abertos para pousos e decolagens e operam normalmente. Estão fechados o aeroporto Governador José Richa de Londrina e Adalberto Mendes da Silva de Cascavel. 3h13. Vida News. Ouvinte Vida. Depois da derrubada da PEC 37, da redução da tarifa do transporte coletivo e da conquista de verba dos royalties do petróleo para educação e saúde, qual o seu próximo pleito nas ruas? Essa é a nossa pergunta de hoje para você, ouvinte Vida. Participe com a gente pelo telefone 3029-9290, pelo Torpedinho, anote se você ainda não anotou o nosso novo torpedo, 9233-9290, e também pelas redes sociais. Facebook e Twitter estão à sua disposição. Não esqueça de participar também da nossa página Vida News 92,9 FM na internet. É a página do Vida News. Você curte e participa com a gente também por ali. 3h14, Léo. Qual que é o teu próximo pleito nas ruas? Eu acho que agora a gente precisa limpar a casa, né? Precisamos tirar aí os políticos que estão condenados. Os condenados do mensalão precisam ir pra cadeia agora, né? Pra gente poder ter essa tranquilidade. Então acho que começa por aí. Aí que não adianta nada também, Lu, a gente tá com esse sistema político, com essas pessoas participando ainda, e definir essas novas diretrizes pro país. Então, são agora, as laranjas podres que a gente chama. Agora, né? A gente precisa limpar, né? Toca esses caras pra fora, e aí sim começa a articular as outras situações, as outras coisas, a reforma política. Importantíssimo. Né? A reforma tributária, que eu acho que vem depois ainda disso, que não adianta nada mexer nisso agora, se as peças ali estão soltas ou então estão estragadas. Então a gente vai ter que eliminar o que está de ruim e está de errado. E não se engane, viu, ouvinte, eleitor e povo que está me ouvindo nesse momento agora. Tem muita gente fazendo carinha de santo agora, tem muito gato do Shrek agora, viu, Lu? aquela carinha, isso. Que tá assim agora, né? Tá fazendo tudo pelo povo, é amigo do povo, luta pelos teus ideais. Mas não se esqueça do que foi feito lá atrás. Então é hora agora da gente colocar as peças nos devidos lugares. Ciro Júnior. Olha, Luciana, o Léo tem muita razão também, mas eu acredito que a reforma tributária hoje seria a mais importante manifestação. Porque, por exemplo, assim, eu quero pedir contra a corrupção. Maravilha! Mas você acha que o político que está lá em cima, o corrupto lá, que a grande maioria ninguém sabe que está roubando, ele vai falar, eu parei de roubar? Isso não vai acontecer. Claro, tem que limpar a casa, esses que já foram provados tem que vazar mesmo, tem que cair fora, mas a reforma tributária é urgente. O Brasil é um dos 5 países com maior carga tributária do planeta. Se você compra um leite por R$2, R$1,25 é de imposto. Se você compra o teu arroz, tem imposto. A gasolina tem mais de R$1,50 de imposto. O Brasil fatura mais de R$1 trilhão por ano de imposto, para mim. E isso também ajuda muito. Vive quebrado, né? Que engraçado. Nunca tem dinheiro, mas tem dinheiro para mandar para o Congo, tem dinheiro para mandar para Angola. É verdade, agora para realmente fazer as necessidades básicas do brasileiro não tem. Para mim, a reforma tributária seria urgente. Para pagar 100 milhões, por exemplo, para um gabinete de um deputado, tem esse dinheiro.
né? Engraçado, né? Eu acho engraçado. E eu acho muito desproporcional o salário dos políticos nesse país. De toda a alta classe. Se todo trabalhador é obrigado a viver lá com 627, é isso? Com o salário mínimo, então vamos basear o salário dos políticos em cima do salário mínimo e não vamos permitir que ganhem esse rios de dinheiro. Qual é a prerrogativa, eu queria saber, por exemplo, de um deputado ganhar 36 mil reais? Ou por quê? Qual que é o motivo? Só que, na verdade, eles ganham 136 mil reais, né? Porque eles têm a contando verba todos da os casa, benefícios, chega que aí. Pra exatamente mascarar o salário que eles ganham. Que nem jogador de futebol, tem o seu salário mais e tem e tem o seu direito de imagem, né? Isso. Exatamente. É a mesma coisa com o político, eles souberam livrar bem disso. Eu concordo, por exemplo, com um salário alto lá para o ministro do STF, que estudou, fez uma carreira a vida inteira para chegar lá, para pessoas que trabalham e são concursadas, né? Pô, são elementos da nossa sociedade aí que são fundamentais e estudaram, tiveram que se dedicar e galgar essa carreira. Exatamente. Não caíram à toa lá dentro. Falando em galgar, muita gente não sabe, Joaquim Barbosa era faxineiro do STJ, né? Ninguém sabe disso, né? É um exemplo a ser seguido. E foi lá, trabalhou, estudou pra caramba, e conseguiu chegar onde chegou e é hoje referência. Muita gente colocando na internet, inclusive, que vota nele para presidente da República. Numa pesquisa divulgada no Datafolha, nas manifestações de rua do Brasil, o manifestante, né, para escolher quem você votaria se a eleição fosse hoje para presidente, a maioria votou no Joaquim Barbosa. Mas então eu só queria saber mesmo, viu, aproveitar o nosso papo, qual é a prerrogativa de um político ganhar tanto? Qual é o motivo? Um médico pós-graduado, um mestre em medicina, um doutor em medicina, a gente sabe o motivo dele ser bem remunerado. O que eles dizem é que se você é bem remunerado, você não vai retirar verba pública, mas não é isso que acontece, né? A gente vê exatamente o contrário acontecendo, infelizmente. Parece que quanto mais tem, mais quer. Mas é engraçado, porque daí já vai com essa desculpa, com essa situação, quer dizer, já existe essa barreira, eu acho que é muito pelo contrário. E deve ser muito mais vigiado os bens particulares desses políticos que forem eleitos daqui para frente, e deve sim botar uma rédea nisso. Como pode, Ciro? O cara fica ali, trabalha por 4 anos, se aposenta com esse salário e a gente continua pagando essa conta. É muita mordomia. Aí tem uma ideia interessante. Por exemplo, assim, você ganhou um cargo público, o seu quebra-sigilo bancário teu e tua família devia ser aberto. Devia ser aberto. Todo mês divulgado. Lógico. Lá. Aí sim mostraria credibilidade. É o preço que se paga para poder chegar lá. Exatamente. Você que escolhe. Vamos falar, 36 mil reais para um cara trabalhar durante o mês inteiro é muito dinheiro sem ter um diploma para poder exercer essa profissão. Não, tem muitos que não tem segundo grau. Me desculpa. Não, é demais. Vamos lá. Você também pode participar e pode dar a sua opinião. Lembrando, o telefone 3029-9290 está à sua disposição. Torpedinho ao 9233-9290 e também as redes sociais. Por falar em redes sociais, o Facebook está bombando. Eu vou ler aqui algumas participações dos nossos ouvintes. A Lara Safira, ela diz o seguinte: para ela o próximo passo vai ser educação. É o pleito dela, o próximo para as ruas. O Everton Consolim diz o seguinte: baixar o preço do Kinder Ovo. Tá horrível. Uma passagem R$3, Kinder Ovo R$5. É um absurdo, diz ele. O Jaques Douglas diz: o próximo deveria ser contra a PEC 33, a PEC da submissão, onde o executivo pode derrubar decisões do judiciário. Aliás, Jaques, boa lembrança, você está certíssimo, a PEC 33 precisa ser retirada, sem dúvida nenhuma, do Congresso Nacional, porque é a tentativa de fazer com que o Joaquim Barbosa não mande mais nada, não apite mais nada no nosso Brasil. Isso para ver, desculpa, Léo, mas para ver como o Joaquim Barbosa está incomodando a classe política, né? É verdade, quem não incomoda não precisa fazer nada, ninguém lembra. A PEC do Clodovil também é boa, né? Que ele deixou, eu não lembro o nome, o número se é 390, uma coisa assim, que daí corta na metade os número dos parlamentares. É uma boa também para também excelente, né? Também pra excelente. Quê? Precisa, mas essa vai entrar na reforma política. Tomara. Precisa. E para que tanta gente, né? Muita gente, vamos falar a verdade. Para não fazer praticamente nada. Agora estão trabalhando, né? Você viu ontem? Na pressão se trabalha, no medo se trabalha. Todo mundo trabalhando, cartaz erguido contra a PEC 37, agora os 200 e tantos na semana passada que eram a favor, cadê esses caras? Legal isso, Quem que vai assumir? Quem que eu quero fazer a pergunta aquilo? Quem é o deputado que vai assumir publicamente? Quais são eles todos, desses 200 e tantos aí, que vai vir a público e vai falar: eu votei
de maneira inversa ao meu pensamento que eu tinha semana passada e votei pelo povo. Quero saber quem vão ser esses que vão aparecer. Vários, são mais de 300. Vamos ver quem vai aparecer. Vamos lá. Bom, eu vou ler aqui mais algumas participações rapidinho. Samir Fiorucci de Sante diz o seguinte: isso é muito, muito pouco. Precisamos de muito mais. Por enquanto, engodo, já que a PEC nem vai mudar nada. E os royalties só sentiremos reflexo daqui a alguns anos, diz Samir Fiorucci de Santini. João Ricardo Almeida diz Transparência Brasil. Rejeitada a PEC 37, resta lançada ao ar a seguinte indagação: deverá o combativo Ministério Público Doravante investigar todos os crimes ocorridos no território brasileiro, deixando de selecionar o que reputa o seu exclusivo critério ser alvo da sua investigação? É a pergunta do João Ricardo Almeida. Tem várias outras participações aqui, daqui a pouquinho eu leio mais para você. Vamos agora ao Giro de Reportagem 3h22. Giro de Reportagem. Vamos começar em Brasília com Yuri Hudson. A Justiça do Distrito Federal condenou deputado e mensaleiros por improbidade. Vamos lá. A Justiça do Distrito Federal condenou o deputado federal João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, e o operador do mensalão Marcos Valério por improbidade administrativa. Além dos dois, a ex-funcionária de Valério, Simone Vasconcelos, e os sócios Ramon Hollenbach e Cristiano Paes, e os dirigentes do Banco Rural Kátia Rabelo, José Roberto Salgado e Vinícius Samarani, também foram condenados. A decisão foi anunciada nesta segunda-feira pela juíza da 9ª Vara Federal do Distrito Federal, Lana Lígia Galati. Essa decisão ainda pode ser alvo de recurso. Todos foram acusados pela participação no pagamento de vantagem indevida de R$50 mil a João Paulo em 2003, quando ele presidia a Câmara dos Deputados, em troca de benefícios à empresa de Valério em contratos com a Casa Legislativa. As defesas de Marcos Valério e Simone Vasconcelos afirmaram que pretendem recorrer. Os ex-dirigentes do Banco Rural reafirmaram inocência e também anunciaram que vão recorrer da decisão. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. E agora as coisas começam a acontecer, mas um deputado só não adianta. Foram muitos os parlamentares que receberam mensalinhos e mensalões e até que recebem ainda de alguma forma, tanto nos seus estados, deputados estaduais, como vereadores em vários municípios do nosso Brasil afora. Ainda em Brasília, a Câmara rejeitou a PEC 37 e resolveu então manter o poder de investigação do Ministério Público. Os detalhes com Alexandra Fiori. A Câmara dos Deputados antecipou a votação da PEC 37 para esta terça-feira e derrubou a proposta que pretendia tirar do Ministério Público o poder de investigação. Numa votação de aproximadamente 2 horas e com plenário cheio, a PEC foi derrubada por 430 votos a 9 e 2 abstenções. De autoria do deputado Lourival Mendes, do PTdoB do Maranhão, a proposta pretendia fazer com que a investigação criminal fosse exclusiva das polícias federais e civis por meio da inclusão de um novo parágrafo na Constituição Federal. O próprio presidente da Casa, deputado Henrique Alves, já havia antecipado antes da votação a derrubada da matéria. Resolvemos antecipar e colocar em votação hoje, com apoio portanto, dos senhores líderes, a nossa proposta e, na minha avaliação, vai derrotar hoje a PEC 37. A tramitação da PEC 37 na Câmara dos Deputados levou diversas organizações a lançarem campanha acusando a proposta de beneficiar criminosos. Mas o principal motivo da derrubada foi que a exigência de rejeição da proposta estava entre os itens reivindicados nos protestos que se espalharam por todo o país nas últimas semanas. Até um mês atrás, a PEC 37 tinha ampla maioria favorável dos deputados. O presidente do Senado, Renan Calheiros, um dos alvos dos protestos, anunciou uma agenda positiva de votações que traz muitos projetos populares que estavam engavetados, entre eles penas mais duras para a corrupção, Plano Nacional de Educação, ficha limpa para o serviço público, punição a procuradores e juízes condenados e o fim do voto secreto no parlamento. Renan prevê a votação desses projetos em até 15 dias. Todos os projetos a que me referi anteriormente serão votados nos próximos 10, 15 dias e não haverá recesso até que esgotemos totalmente esta agenda
que é urgente para o Brasil e, portanto, prioritária para o Congresso Nacional. O destaque fica para a gratuidade do transporte coletivo a estudantes de todo o país com recursos dos royalties do petróleo. Agência Rádio Web de Brasília, Alexandra Fiori. Vida News. Bem, e vamos dar os nomes aos bois. Quem foram os 9 deputados que votaram a favor da continuidade da PEC, ou seja, votaram contra o que a maioria da população queria? Vamos lá. João Campos, do PSDB de Goiás. Anota aí, meu querido. Vai João lá. Campos, PSDB de Goiás. Eliene Lima, PSD do Mato Grosso. Valdemar Costa Neto, PR de São Paulo. Bernardo Santana de Vasconcelos, PR de Minas Gerais. João Lira, PSD de Alagoas, Lorival Mendes, PT do B do Maranhão, Sérgio Guerra, PSDB de Pernambuco, Mendonça Prado, DEM de Sergipe, e no Paraná o único deputado foi o Abelardo Lupion, do DEM do Paraná. Portanto, aí os nomes dos deputados que votaram a favor da PEC 37 contra o que queria a população brasileira. O mais importante é o último, hein, para você não esquecer. Aí você avalia aí, eleitor, que a gente não pode falar para você votar ou não votar, mas aí você escolhe, você pega, dá uma avaliada, se vale a pena você segue votando, senão não vota. Aí você fica à vontade, mas não esqueça de avaliar, que é importante. E esse cara aqui, cadê-lo? O João Lira. Você viu o que ele falou ou não? O que ele falou? No Twitter eu não vi. Pasmem os senhores. Hoje ele foi ao Twitter pedir desculpa para todo mundo por ter votado a favor da PEC 37. E veja lá, ele falou que não prestou atenção e votou errado. Você tá brincando? Falou que votou errado. Falou que ele deveria ter votado junto com o partido, que é o PSD, isso? Mas não foi só ele do PSD que votou errado, então, né? Mas ele falou que foi com o partido, deveria ter ido com o partido e acabou se enganando na hora de votar. Vou fazer uma pergunta agora. Será que em algum outro projeto bem importante para a nação brasileira, esse deputado também não se distraiu e acabou votando errado? Será? Olha, vamos lá. Se ele votou errado, ele pode ter votado errado sempre, né? A vida inteira. E aí vamos fazer outra pergunta. Tá cheio de pergunta o programa hoje, né? É incrível. Ele ganha 36 mil por mês, Ciro. 36, certo? E aí ele vai lá e me erra o trabalho? Tá sendo pago só pra isso e me erra? Mas é que ele fez jus ao seu eleitor que errou votando nele, né? Poxa vida. É verdade, Ciro. Essa foi uma excelente sacada, viu? Nesse momento, 3h28, eu vou perguntar pra você novamente, depois de derrubada a PEC 37, depois da redução da tarifa do transporte coletivo e da conquista da verba dos royalties do petróleo para educação e saúde, qual é o seu próximo pleito nas ruas? Você pode participar com a gente pelo telefone 3029-9290, pelo torpedinho 9233-9290 e pelas redes sociais, Facebook e Twitter, estão à sua disposição. Eu tenho aqui várias participações. O César Augusto Ulandowski diz o seguinte: nacionalmente, para a saúde e educação, e aqui no Paraná, a baixa do pedágio. Para mim, estas são as próximas reivindicações. O Adir Chuvinski participando diz pedágio e combustíveis. Óleo diesel a R$ 2,45, absurdo. Reduzindo esses dois, o preço dos alimentos também cairão. Depois vamos nos mensaleiros e etc. O Roberto Macedo diz taxar as grandes fortunas. Tudo teria que ir daí para a saúde, tudo que vem da taxação dessas fortunas, segundo o Roberto Macedo. O Floriano Júnior, também participando com a gente, diz fim da impunidade parlamentar, reforma fiscal e reforma política eleitoral. São algumas das participações dos nossos ouvintes. Existe um fenômeno interessante agora, Lu, que assim, tem muita gente achando que a gente vai conseguir resolver isso aí até o fim do mês agora. Que bom se desse, né? E não vai ser daqui 3 meses, daqui 6 meses e nem daqui 1 ano também. A gente vai levar uns 5, 6 anos para poder colocar tudo em ordem se for realmente feito o que é necessário. Mas pensem que acima de qualquer reforma política, de estatuto, de constituição ou de códigos que venham a seguir, ano que vem a gente tem uma eleição majoritária para presidente, para governador, para senador, acho que tem esse ano, não? Tem para senador Então, também. vamos aproveitar deputado agora, federal, gente. Deputado estadual. Vamos observar bem tudo que está acontecendo, pega o histórico.
Google é uma coisa fantástica que a gente pode vasculhar e ver as verdades e as notícias e as situações, até a justiça dá pra gente consultar. Então, avaliem a partir de agora quem que está trabalhando, quem que está fazendo, quem que está se levantando a favor do povo e quem já vem fazendo o trabalho há tempos também. E é o momento, a principal reforma política vai acontecer em outubro do ano que vem. É quem fica e quem vai embora. Eu acho que essa turma que vai entrar nova, eu espero que seja a maior renovação da política em termos de troca de comando, são essas pessoas, esses políticos e novos políticos que vão estar auxiliando o povo a fazer isso, né? Não podemos esquecer disso. Com certeza, a eleição tá aí, gente. Participando com a gente, a jornalista Paula Borges diz o seguinte: por falar em mensalão, o Lula também foi condenado, mas ninguém divulgou isso aqui. A manipulação da imprensa no Brasil é tão descarada porque não divulgaram. A imprensa portuguesa foi que divulgou. Sacanagem, diz ela. Olha, Paula, na verdade a gente até divulga, sabe, quando a gente tem a informação. O problema é que muitas vezes essa informação é escondida. Hoje a gente sabe realmente que o Lula foi condenado, já recorreu, conseguiu vencer o recurso em primeira instância e foi para a segunda agora. E vamos fazer um meio de campo aqui, que eu vejo muita coisa na internet, principalmente no Facebook, que é plantada, não defendendo ninguém. É verdade. Mas tem muita coisa inventada aqui. Tem uma capa da Veja que denuncia aí 500 bilhões de rombo, que não existe, ela não existe, foi montada aquela capa lá, e é uma mentira. Então as pessoas também têm que tomar cuidado com tem muita coisa que não é verdade realmente. E o que leva em consideração. Então vamos estudar bem, gente, antes de tomar decisão e dar opinião também, né? É importante. É que o pessoal vê a mentira e abraça como se fosse uma verdade. Outra coisa isso no Facebook acontece muito. Outro fato que fizeram uma revista da Forbes, que é uma das maiores revistas do mundo sobre dinheiro, e colocaram o Lula como uma das 100 maiores fortunas do mundo. E essa revista nunca saiu, nunca aconteceu. Ou seja, o pessoal fala e o pessoal jura, garante que é verdade. Eu vi a revista na mão, tem gente que fala. Se a gente quiser um país melhor e diferente, a gente tem que prezar sempre pela verdade, não defendendo ninguém. Né? A gente não está aqui para defender ninguém, até não é advogado de ninguém para poder fazer essas defesas, mas tem que prestar muita atenção. E tem outro detalhe também, que tem muito político que é acusado de crimes que não cometeu e são inocentados. E muitas vezes as pessoas esquecem disso. E que não isso também, falam depois que foi inocentado. Isso também é né? verdade, a gente precisa ficar atento disso. Bom, ela continua também falando sobre o pleito dela aqui no Torpedinho. Ela diz o seguinte: vamos lá, cadeia nos condenados do mensalão, derrubar a PEC 33, ajuste salarial dos trabalhadores, redução dos salários dos políticos, entre outras, e manda beijos para todos da equipe. Bom, vamos lá, ainda girando nossa reportagem, voltamos a Brasília. O Congresso também aprovou, olha que beleza, na madrugada, investimento de recursos do royalties em educação e também em saúde. Este seria o fim absoluto da chamada CPMF que queriam que voltasse, hein? Vamos ouvir com Yuri Hudson. A Câmara dos Deputados aprovou na madrugada desta quarta-feira o projeto de lei que define os recursos dos royalties do petróleo, de gás natural e da participação especial da extração petrolífera para educação e saúde. Dos royalties, 75% seguirão para a educação e 25% para a saúde. Um acordo construído entre a base aliada e a oposição alterou a proposta original do governo, que previa o repasse integral de 100% desses recursos para a área educacional. No encontro de segunda-feira com governadores e prefeitos, em que anunciou 5 pactos nacionais, um deles pela educação, a presidente Dilma Rousseff disse que confiava na aprovação pelos parlamentares do 100% para a educação. No entanto, os deputados aproveitaram para acolher uma emenda que destinava parte dos royalties, 25%, para a saúde. Os deputados também aprovaram um projeto de lei do Senado que altera as regras de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. O projeto votado pelos parlamentares prevê a manutenção do atual modelo de rateio do fundo até 2015 e cria novas regras para repartição a partir de 2016. O texto prevê que a partir de 2016 os estados recebam no mínimo o mesmo valor obtido em 2015, corrigido pela inflação, e 75% da variação do PIB nacional. Como os deputados fizeram alterações no texto aprovado na semana passada pelos senadores, o projeto agora terá que retornar ao Senado antes de ir à sanção presidencial. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News.
E tem vários participantes que dizem que o próximo pleito vai ser a questão da saúde ou a questão da educação. Os royalties com certeza vão ajudar em muito. Alguns reclamam que isso só vai acontecer daqui a alguns anos, mas pelo menos nós já estabelecemos. Esses recursos vão sim para a educação e para a saúde, já faz parte da nossa legislação. O Fernando Gonçalves da Silva, sobre o seu próximo pleito, a pergunta do dia, ele diz o seguinte, ele é lá de Pontal do Paraná, ele diz que o próximo pleito dele é, sem dúvida nenhuma, a saúde. Também participando com a gente aqui via Twitter, o Ciclista ao Vivo diz, a inflação precisa se dar um jeito nisso, de uma vez. E outra, esse João Lira não erra a senha do cartão, erra? Pergunta o Ciclista ao Vivo. Olha, ciclista, com certeza a senha do cartão ele lembra muito bem, viu? Tem coisas que a gente esquece porque quer ou a gente erra porque quer. O José Domingos dos Santos diz, reforma política com o voto distrital, claro, e apenas 5 partidos. E os mensaleiros na cadeia são os meus pleitos. E ele continua. E um forte abraço para você, Luciana, para você também, José Domingos, um grande abraço. A Cláudia Cozella diz, gostaria que fosse segurança. É muito ruim ter medo de viver, diz a Cláudia Cozella. E a Lara Safir continua, educação, dinheiro para educação é uma coisa, oferecer educação é outra coisa bem diferente e eu quero que me ofereçam educação, é o que ela diz. Você também pode continuar participando, lembrando que o telefone é o 3029-9290, o torpedinho é o 9233-9290 e você tem também Facebook e Twitter, as redes sociais. 3h36, fechando o giro de reportagem, agora as informações são locais. A Justiça de Umuarama declarou indisponíveis os bens do ex-prefeito de lá. Ciro Júnior tem os detalhes. A Justiça da Comarca de Umuarama decretou a indisponibilidade de bens do ex-prefeito do município, Luiz Renato Ribeiro de Azevedo, de servidores públicos e dos sócios e procuradores da empresa Jacob e Silva Jacob, atualmente chamada DEAL Distribuidora de Equipamentos Apucarana Limitada. A ação tem por objetivo garantir o ressarcimento de mais de R$360 mil que, nos cálculos da Promotoria de Justiça, teriam sido desviados dos cofres públicos. A decisão foi proferida a partir de ação civil pública, por ato de improbidade administrativa, movida pela 5ª Promotoria de Justiça de Umuarama. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. E a informação aqui que está chegando do Glauco Silveira, de Campo Largo, ele diz o seguinte, neste momento ocorreu um acidente na BR-277, sentido Curitiba-Campo Largo, na altura do posto Saguaru. Um caminhão tombou e o trânsito está parado. Eu já vi essa novela esses dias e eu espero que não tenha o mesmo destino, ou seja, 3 dias de congestionamento na BR-277. Foi um inferno. 3h38, intervalo e já voltamos. Vida News volta já. Apresentação Luciana Pombo. Direção-geral Luiz Fernando Mussi. A vida é tudo de bom. Vida News. Trânsito. Bom, e vamos agora às informações do trânsito que estão chegando neste momento. O trânsito está mais lento nas proximidades da Igreja do Carmo e também no Santuário do Perpétuo Socorro, no Boqueirão e no Alto da Glória, por conta das tradicionais novenas que acontecem sempre às quartas-feiras. O trânsito tem orientação dos agentes da CETRAN, mas mesmo assim está muito lento, então bastante cuidado para você que está na Igreja do Carmo ou nas proximidades, ou então no Santuário do Perpétuo Socorro, no Alto da Glória. 3h41. Vida News. Giro de reportagem. E vamos girando de novo nossa reportagem. Olha só essa matéria, uma informação exclusiva do Yuri Hudson. Senadores deixaram de protocolar um abaixo-assinado contra o Renan que foi entregue pelo povo. Olha o absurdo. Vamos lá, a matéria de Yuri Hudson. Em fevereiro deste ano, a organização Avaz fez uma campanha para pedir a saída de Renan Calheiros da presidência do Senado, o Fora Renan. Foram recolhidos mais de 1,5 milhão de assinaturas pela internet. Mas Renan continua na presidência da casa. E para onde foram essas assinaturas? Apesar de serem entregues no dia 21 de fevereiro a um grupo de senadores, o abaixo-assinado não foi protocolado na casa. Ou seja, a entrega das assinaturas foi um ato meramente simbólico. Para o Senado, administrativamente, elas não existem.
o senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, integrou a comissão que recebeu as assinaturas. Apesar de ter participado do ato, ele não sabe quais direcionamentos foram dados à petição. Já está me deixando numa minhoca na cabeça. Não sei se foi protocolado na Secretaria-Geral da Mesa ou se foi protocolado na Justiça Eleitoral. A assinatura foi entregue. Agora, o abaixo-assinado foi feito por essas entidades, né? Aí elas ficaram na dúvida. Onde delegar e como fazer. Segundo a representante do Havas, Nádia Cabral, a entidade solicitou a ação dos senadores após a entrega das assinaturas. No entanto, parte do grupo considerou melhor esperar a decisão do STF, que julga processos contra Renan. Outros disseram que seria improvável que o abaixo-assinado surtisse efeito. E a gente conversou com eles, nos reunimos. Muitos deles disseram que não seria ali dentro do jogo político, né? Que um grupo isolado de senadores consiga uma vitória lá dentro. Mas sim, eles levaram nossas petições. Muitos senadores fizeram falas no plenário em apoio a essa campanha. Como o abaixo-assinado não foi protocolado em lugar nenhum, nem mesmo na Justiça Eleitoral, segundo a assessoria do órgão, ele serve apenas como um sinal de insatisfação. Efeito prático não há. Tanto que 5 meses após a entrega do abaixo-assinado a um grupo de senadores, Renan Calheiros continua na presidência da casa, mesmo respondendo no STF pelos crimes de peculato, desvio de dinheiro público, falsidade ideológica e uso de documento falso. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Yuri Hudson. Vida News. Infelizmente não adiantou nada essa petição porque não havia mobilização nas ruas, mas 1,5 milhão de assinaturas não é para brincar, gente. É muita coisa. Com certeza é muita coisa e o povo vai exigir. Não pense eles, os nossos nobres deputados e senadores, que o povo não vai exigir. Que vota hoje, né, a transformação de crime hediondo, crime político, né? Diz que o Renan Calheiros está interessado, que vai votar hoje. É verdade, ele falou que vai votar hoje, tá dedicado, hein, tal. Que coisa, né? Que coisa. Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos esperar para ver. Com toda certeza vai ter aí um parágrafo inteiro para falar que essa lei não é retroativa, né? Certeza, né? Você acha? Você acha? Né? A não ser que o povo esteja realmente bem pertinho, fazendo um auê, mais de 1.000 pessoas. Quem sabe assim eles mudem de ideia. Podia ser retroativa, né? Eu queria ver se vai aprovar isso. Ia ser ótimo, mas não vai ser, porque a lei também não permite. Mas vamos lá. A Justiça Estadual do Paraná condenou a empresa de telefonia Oi ao pagamento de R$5.540.000 a título de danos morais por violação dos direitos dos consumidores. Na ação que teve início a partir da reclamação de 2 pessoas, o Ministério Público questionou o fato de a operadora telefônica não informar aos consumidores quanto à existência de tarifa de completamento de chamada, que incidia em todas as ligações realizadas nos planos denominados Pluri. Segundo o juiz Marcelo Ferreira, da 12ª Vara Cível, houve violação do direito de informação e propaganda enganosa por parte da Oi S.A., pois da forma pela qual os planos estavam sendo oferecidos, o consumidor não tinha conhecimento de nada sobre a sua franquia e dos minutos, e que isso seria descontado com essa tarifa de completamento de chamada, ou seja, os minutos contratados não correspondiam exatamente ao tempo efetivamente utilizado. Portanto, a Justiça resolveu tomar essa iniciativa e conseguiu então condenar a Oi ao pagamento de mais de R$5 milhões. E a Assembleia Legislativa recebeu mensagem com equiparação salarial dos professores. Vamos lá, detalhes com Cláudia Ribeiro. A Assembleia Legislativa recebeu nesta segunda-feira mensagem do Governo do Estado que dispõe sobre o piso salarial dos professores da Rede Estadual de Educação Básica do Estado do Paraná e estabelece a equiparação do salário inicial com os profissionais de nível superior do quadro próprio do Poder Executivo do Estado. Segundo o líder do governo na Assembleia, deputado Ademar Traiano, a mensagem atende o que prevê a lei federal que regulamenta o piso nacional para os profissionais do magistério e ao compromisso do governador Beto Richa de equiparação dos salários. Acaba chegando aos valores do piso nacional num acordo estabelecido entre a APP, a Secretaria de Educação e o próprio governo do Estado do Paraná. Segundo Traiano, como o aumento anual para todos os servidores do Estado foi estipulado em 6,49% para o mês de maio de 2013, vai ser feito um reajuste diferenciado para os professores de 0,6%, a ser pago também retroativo a maio.
com um impacto mensal de R$ 1.600.000 na folha de pagamento. Era uma reivindicação da categoria que foi mais uma vez atendida pelo governo. O reajuste será pago em outubro de 2013. De Curitiba, Cláudia Ribeiro. Vida News. Neste momento, 3h47, 19 famílias foram retiradas de suas casas ontem por conta da cheia do rio Tibagi. São 12 famílias em Jataizinho e 7 em Ibiporã. O rio está com 4,20 metros acima do nível considerado normal. Vamos agora a mais informações nacionais. Rogério Ataíde. Pela própria natureza do trabalho, é típico dos serviços de inteligência de qualquer país do mundo manter suas atividades sob o mais rigoroso segredo. Quando algo dá errado, ou é feito ao arrepio da lei, o que não é incomum, essa premissa é sempre levada ao extremo. Uma reportagem de uma grande revista do Brasil na semana passada revelou que 4 agentes da ABIN não sei o que estavam fazendo lá, né? Quer dizer, no fundo a gente sabe que, os serviços secretos brasileiros foram detidos no porto de Suape, no Recife, sob a suspeita do quê? De espionar o governador pernambucano Eduardo Campos, pré-candidato à presidência da República do PSB, e é o que mais incomoda a Dilma na atual eleição agora em 2014. Se comprovada a denúncia, seria o estupim de um monumental escândalo, segundo a avaliação das próprias autoridades do governo. Na segunda-feira, o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República, órgão ao qual a ABIN está subordinada, negou o episódio. Em nota, informou que não realizava operações para vigiar quem quer que fosse, nem tinha registros de detenção dos agentes. 2 dias depois, foi a vez da própria ABIN rebater o conteúdo da reportagem. Também através de uma nota, a agência garantiu que os agentes citados jamais estiveram no porto. Portanto, ficou tudo por isso mesmo. E para uma conclusão bem rapidinha, minha querida amiga Luciana Pombo, Luciana do céu, o nosso vereador Jairo Marcelino, com relação à CPI na Câmara, ele disse da Urbis, ele disse que, com relação a isso aí dos ônibus, 80% das CPIs instaladas na CMC de Curitiba foram arquivadas. Brasil, quem não age, não é. Oh, meu Deus. Rogério Ataíde para o programa Vida News. Vida News. E agora há pouco eu falei das chuvas. A chuva provocou bloqueio em 9 estradas do estado. São 3 rodovias federais e outras 6 estaduais com restrições estabelecidas por razões relacionadas ao excesso de água. Em nenhuma delas há previsão para liberação, conforme informações repassadas pelas polícias rodoviárias federal e estadual. O trecho da BR-373, próximo ao quilômetro 460, entre os municípios de Chopinzinho e Mangueirinha, tem interdição total hoje. Também na BR-373 há um bloqueio no quilômetro 424 no município de Candói, devido à erosão de pista. Mas vários bloqueios acontecem em várias estradas paranaenses e se você quiser saber mais, você vai saber logo mais, daqui a pouquinho, no nosso blog, que é o redemercosul.blogspot.com.br. 3h51, fechando o giro de reportagem, agora as informações com Ciro Júnior. Beneficiários do PIS/PASEP têm até sexta para retirar o benefício. Vamos lá, Ciro. Termina nesta sexta-feira o prazo para o saque do abono salarial PIS/PASEP, referente ao período 2012 e 2013. De acordo com o Ministério do Trabalho, mais de 1 milhão de beneficiados ainda não efetuaram o saque. De um total de 20 milhões de trabalhadores aptos a receber o benefício, 19,6 milhões já fizeram o saque, 94,8% do total. O benefício, no valor de R$ 678, vem sendo pago desde março aos trabalhadores que se enquadram nessas exigências. Para retirar o dinheiro, os beneficiários apresentam o documento de identificação e o número de inscrição no PIS ou no PASEP. De Curitiba, Ciro Júnior para o Vida News. Vida News. Neste momento, 3h52. Vida News. Crônicas. O brasileiro saiu da letargia, ou pior, do coma induzido que durou mais de uma década, onde se encontrava entorpecido pelo pão e circo que o governo petista fazia questão de aplicar como anestesia.
e acordou com fome de mudança e verdade, exausto dos desmandos e cansado de ficar inerte, prostrado na postura de tô nem aí, enquanto o país desabava à sua volta. Mas antes tarde do que nunca. Ao longo de mais de uma década, convivemos com a mentira e com a desfaçatez. Assistimos Lula declarar descaradamente a autossuficiência em petróleo, enquanto a Petrobras, endividada, sugava e vampirizava pela política petista, afundando mais rápido que a plataforma P-36. Sobretudo, com a perda da unidade boliviana e com a compra superfaturada da refinaria de Pasadena. Nos tornamos autossuficientes em mentiras. E as mãos sujas de um ex-presidente na foto, enfim, ganharam uma justificativa plausível. Além disso, nas nossas barbas, enquanto dormíamos, ocorreu o súbito e milagroso enriquecimento do filho de Lula. Vimos uma transposição do São Francisco que sangrou bilhões de dólares e que não transpôs nada além de dinheiro para algum lugar desconhecido. Um fome zero que só saciou a fome dos corruptos. Um PAC que, em vez de aceleração do crescimento, se tornou um acelerador da corrupção. Acompanhamos escândalos como os dos Correios, ambulâncias, passagens, etc., que nunca tiveram qualquer tipo de punição. A cara deformada do Brasil ficou ainda mais exposta quando Genuíno, um condenado, passou a presidir a Comissão de Justiça da Câmara. E Renan Calheiros, um ficha sujo corrupto, assumiu a presidência do Senado. A essa altura dava-se mais importância aos recalques de cotistas e aos pets de grupos diversos que a própria moral administrativa. Nos faltou ver o Fernandinho Beiramar ser nomeado diretor-geral da Secretaria Nacional Antidrogas. Mas é melhor nem dar essa ideia. O que conta de verdade é que a classe pensante, eu disse a classe pensante, essa mesmo que teve, quem sabe, entre aspas, a infelicidade de estudar e se formar num país com alto índice de analfabetos e por isso, chamado de fascista ou elite, não acreditou no discurso vazio e reagiu, reforçando o coro dos poucos, que há tempos estavam acordados e não se conformavam com a zona de conforto oferecido pelas mentiras petistas. Aqui, Ciro Novaes. Me aguardem. Vida News. 3h55. Esportes. E antes de falarmos de Brasil, de seleções, vamos ouvir a matéria de Glauco Silveira. 2 equipes de Campo Largo se classificaram para os Jogos Abertos do Paraná. Glauco, boa tarde. Boa tarde, ouvintes do Vida News. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a toda a equipe. Campo Largo garantiu vaga nas finais da 56ª edição dos Jogos Abertos do Paraná em 3 modalidades. As equipes masculinas de basquete, handebol e vôlei bateram os adversários e ficaram com o ouro na fase regional da competição, que foi disputada nos 2 últimos finais de semana. As vitórias consagraram o município como o segundo melhor classificado, com 3 vagas garantidas na final, atrás apenas de São José dos Pinhais, com 4. No total, 17 municípios da região metropolitana e do litoral participaram da disputa. Na primeira etapa da fase regional, que aconteceu entre os dias 14 e 16 desse mês, já ganharam vaga na final as equipes de Almirante Tamandaré, na bocha, Araucária no handebol feminino e São José dos Pinhais no voleibol feminino. Já no último final de semana, nos dias 22 e 23, a lista completa de finalistas foi definida. O destaque ficou com a equipe campolarguense de handebol masculino. O
O município, que não tinha representantes na modalidade há 8 anos, voltou às competições em grande estilo e fechou a fase regional dos jogos com uma goleada de 45-17 sobre Fazenda Rio Grande, garantindo vaga nas finais. A fase final dos jogos acontece em agosto, entre os dias 23 e 29, na cidade paranaense de Arapongas. Vida News, a informação que chega na cidade de Campo Largo com Glauco Silveira. Vida News. Bom, e daqui a pouquinho tem jogo, hein, Ciro Júnior? Pois é, já estão no hino nacional ali, Luciana. Estão cantando, já tocando o hino nacional. É um momento sempre emocionante. A torcida brasileira está... O hino para em 90 segundos por determinação da FIFA e a torcida, geralmente nos nossos estádios, estão continuando o hino até o final. Um momento realmente emocionante. E falando em momento emocionante, vamos falar um pouquinho da caminhada que o pessoal está fazendo protesto na frente do Mineirão lá? Vamos, claro, com certeza. Tem 40 mil pessoas, segundo a PM, lá na frente do Mineirão agora, fazendo protesto, pedindo mudanças, pedindo uma moralidade maior para o país. Só que é engraçado que a gente não vê nada na televisão, né? A PM está transmitindo, algumas rádios, algumas TVs a cabo estão transmitindo o link ao vivo, mas a televisão realmente está mostrando apenas o jogo, que não vamos dizer que não está certo, que também está certo, é uma coisa importante também para o nosso país. Mas é isso. Já foram presos 13 pessoas com o seu kit de protesto. Sabe o que tem no kit de protesto? O que é o kit? Não. Tem o vinagre, máscara, aquela máscara do V de Vingança, bolinhas de gude e bombas. Bombas, aquelas coquetel molotov, aquela coisa que o pessoal prepara na hora. E isso, Léo, com uma bolinha de gude junto, é um perigosíssimo. Olha só, então... Isso realmente tem razão, por isso está prendendo. protesto meio sério, assim. É um protesto sério, mas o protesto é bonito. Tem 40 mil pessoas que estão comportadas, mas sempre tem aquela meia dúzia que querem confusão. Que fazem alguma coisa. E esses que denigrem um negócio bem bacana como esse. O Brasil, então, está pronto para o jogo contra o Uruguai agora às 16 horas. É o mesmo time que está jogando direto: Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz e o Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, que está voltando de lesão, Oscar e Hulk, Neymar e Fred. E como você perguntou outra vez do adversário do Brasil, o Uruguai vem com Muslera, Maximiliano, o Lugano, Godin e Cáceres, Arévalo Rios, Álvaro Gonzalez e Christian Rodrigues, Forlan, Soares e Cavani. O técnico uruguaio meio que surpreendeu o Filipão, que ele vem com 3 atacantes para esse jogo. Geralmente o Uruguai está jogando 4-4-2, agora vem no 4-3-3. Vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo bonito. Vamos esperar para ver qual que é o teu placar para esse jogo, Ciro. 2-0 Brasil. 2-0, eu apostei no bolão do Facebook 2-1, vou manter o 2-1. Léo, você? 3-1. 3-1 Brasil. Léo. Brasil, né? Claro, Brasil também, Brasil. Ok. E uma coisa interessante, tem tempo para falar mais um minutinho? Tem sim. Então, interessante, Luciana, que na imprensa espanhola, eles estão falando que, não sei se vocês ficaram sabendo do caso lá, que os jogadores espanhóis se envolveram com jogatina e prostitutas, né? A imprensa espanhola está falando que é mentira da imprensa brasileira para desestabilizar o time, que o brasileiro tá com medo de enfrentar a Espanha na final. Nossa, estamos tremendo de medo. Claro que a Espanha é um timaço. É um grande time, a gente até falou isso. Vou torcer muito para a Espanha mesmo contra a Itália, para vencer a Itália, a Espanha vencer e pegar o Brasil e tomar um pau do Brasil, que os espanhóis estão muito arrogantes. O Brasil sempre foi o melhor do mundo e eu não vejo essa arrogância toda que o espanhol está demonstrando agora. Quem manja na verdade espanhol... é para fazer um pouquinho daquela rivalidade. Não, mas isso tá demais, tá demais. O pessoal lá tá falando muito, estão falando que o Neymar também é caicai. Claro que não é a imprensa de Barcelona, que para eles é o Ney Maravilha. Mas já estão falando que o Neymar está sendo protegido, que aquela gol de falta que o Brasil fez contra a Itália, o Neymar se jogou. Nossa, tá uma choradeira lá nos lados da Espanha que tá bacana de ver. Bom, isso só aumenta mais a nossa vontade de que o Brasil ganhe realmente. Exatamente. De bonito, que faça bonito. E que a Espanha me ganhe e faça uma super final no Maracanã domingo. Bom, vamos lá então para mais informações. Amanhã você tem todos os detalhes de esporte. Daqui a pouquinho você fica ligado também no jogo, com certeza. Vamos lá, 4-1. Vida News. Voadora do dia. Bom, e a voadora do dia hoje vai, sem dúvida nenhuma, nessa história trazida pelo Yuri Hudson, lá de Brasília. Foi uma matéria exclusiva, mas que mostrou que os deputados, quando querem, na maioria das vezes eles querem isso mesmo, escondem o povo do povo. Ou seja, 1.500.000 assinaturas pedindo a saída do Renan Calheiros, ninguém sabe onde foi parar. É claro, até porque eles não queriam saber. Só que agora o povo está de olho. De qualquer forma, voadora neles. Vida News. Crônicas. Perseverança. Que bonita essa palavra, né? Perseverança. E disse Jesus Cristo: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo.
quando te encontrares numa situação angustiosa, em que tudo pareça conjugar-se contra ti, de tal modo que julgues que não poderá aguentar-te, nem mais um minuto, não te rendas, porque será aquele o momento preciso em que começará o refluxo da maré. O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento. E quando tudo parece perdido, atenção você, meu ouvinte, nossos ouvintes aqui da Rádio Vida, da Rede Mercosul de Comunicação, do programa Vida News, que está triste nesse momento. Quando tudo parece perdido, levanta tua cabeça. Andai como filhos da luz. É difícil, mas não é impossível. Assim como a luz por si mesma resolve o problema da obscuridade, também tu deves resolver todos os problemas que se apresentam em tua vida, mas com calma, passo a passo, degrau a degrau. Pensa que és luz e que todos os problemas são trevas. Quando tu os encaras frente a frente, eles desaparecem como as trevas diante da luz. Se deres as costas à luz, nada mais verás do que a tua própria sombra. Acredite firmemente no seu gênio criador, na força ativa da sua mente, nas maravilhas do seu amor. E quem recebe de nascença uma cabeça que pensa, um coração para amar, é feliz por toda a vida, tem riqueza garantida, tem tudo o que desejar. O maior pecado do ser humano é ignorar suas forças interiores, seus poderes criadores e sua herança divina. Estuda-te, irmão, pesquisa você mesmo e veja quanta coisa és capaz de fazer. As crônicas de Rogério Ataíde encontram-se no blog redemercosul.blogspot.com.br e também no www.acontececuritiba.com.br. Vamos embora, gente? Vamos! Boa tarde, minha amiga Luciana Pombo. Boa tarde, Luiz Fernando Mussi. Boa tarde, toda a equipe do programa Vida News. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, meu querido Paraná. Boa tarde, Brasil. Vida News. E uma última informação, o apresentador Ratinho está em negociação da filiação dele em partidos políticos para disputar a eleição do ano que vem. Não, filho, o pai. O mais provável é que ele entre na sigla PSC, sigla pela qual seu filho Ratinho Júnior é deputado federal. Mas também tem convites do PR, do PTB, do PP e do PSB de Eduardo Campos. Na última semana, no programa dele, o Ratinho foi duro com a presidente Dilma Rousseff, a quem culpou pelas manifestações no país. Só que ele sempre foi um aliado histórico de Luiz Inácio Lula da Silva e do PT. E agora, como fica? Como vai ser desenhado esse cenário? Vamos ver, tem muita coisa por aí para acontecer. Vai candidatar por onde? Aqui no Paraná? Aqui em São no Paraná. Paulo? Ele falou que não queria mais saber. Então, Tava né, a irritado. política é assim, ela dá voltas, Pois né? é. Voltas E e como voltas. deputado federal, o Ratinho foi uma nulidade, né? Não apresentou Foi nenhum projeto. não só uma ficou 4 nulidade, anos lá. como é bom a gente lembrar que ele teve que sair. Né? Teve que sair do seu mandato por suspeitas. E outra também, o Haddad Zoca ganhou em São Paulo também muito com a ajuda do Ratinho no programa dele lá no seu canal no SBT. Né? Vem muita coisa por aí. Eu vou ler aqui mais uma participação. Hoje eu perguntei para você qual é o próximo pleito depois de todos esses que já foram conquistados. PEC 37 derrubada, royalties para educação e para a saúde. O Haroldo Lara diz fim do voto obrigatório e PEC que trata da influência dos religiosos no poder. Com essas informações terminamos hoje o Vida News. Como é que tá o jogo aí, Léo? Olha, eu tô conseguindo ver só metade daqui, mas parece que o time do Uruguai tá na pressão, viu? Tá em cima do Brasil. Tá? É isso que você tá vendo aí também, Ciro?
É isso que tá vendo aqui também, Luciana. Tá ainda no meio campo e tal, agora o zagueiro recuou pro goleiro ali, tá tranquilo, não teve nenhuma emoção por enquanto. Nenhuma emoção. Vamos lá. Termina aqui mais uma edição do Vida News. Tchau, Léo. Valeu, Lu, abraço. Abraço grande, até mais, se Deus quiser. Até amanhã, Ciro Júnior, tchau. Tchau, Luciana. A única de lamentar, a gente não vai ver o Léo narrar o gol do Brasil ainda hoje também. É verdade, né? Já tá rolando aí 7 minutos e nada do Brasil fazer gol. Você narra e vem a multa da FIFA pra você pagar. Tem $500 mil pra você pagar. Tem muita pagar. gente que faz tubo aí todo dia. Tchau, Luciana. Um grande abraço pra você que nos acompanhou até esse minuto. Uma boa tarde pra você e até amanhã às 3h, se Deus quiser. Você ouviu Vida News. De volta amanhã, 3h. Fundação Exclusiva Educativa 92.9. 92.9. 92.9. 92.9.